Olá, pessoal. Estou gravando esse vídeo, então, para explicar o nosso novo conteúdo ali em relação à avaliação 13 e avaliação 4. E daí, o nosso próximo vídeo ali que eu vou gravar vai ser só explicando a avaliação 3, depois explicando a avaliação 4, e daí eu posto lá para vocês no texto certinho, ok? Então, assistam esses vídeos e qualquer coisa daí me chamem ali no WhatsApp. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Pronto. Então, vocês já receberam esse polígrafo, né, que fala sobre citologia, evolução e genética clássica. Esses são os conteúdos finais do nosso semestre, né, então estamos finalizando o semestre. Aqui eu coloquei para vocês as habilidades, conteúdos, estratégias metodológicas que estão sendo utilizadas nessas últimas aulas do semestre, só para vocês se antenarem em quais são os conceitos mais importantes que vocês precisam empregar aí nessa trilha de aprendizagem. Aqui, como a gente está começando a falar sobre a biologia, né, como lá no nosso primeiro conteúdo de química, a gente trabalhou sobre a matéria, né, as suas interações para a formação dos materiais, etc. Agora a gente começa a trabalhar com a biologia. Pela definição geral da NASA, a vida ela é um sistema químico capaz de realizar a evolução darwiniana. A gente já vai entender um pouco melhor o que é esse sistema químico e por que ela é capaz de gerar a evolução darwiniana. Vamos lá. Quando surgiu as primeiras concepções sobre da onde veio a vida e o que era a vida, surgiu lá na Grécia Antiga a teoria da abiogênese. A teoria da abiogênese, ela acreditava que a vida surgia da matéria inanimada, né, ali na matéria bruta, ou seja, ela tinha um apoio muito grande da Igreja Católica, era uma ideia elaborada por Aristóteles, e esse filósofo da época, ele acreditava que a matéria orgânica, por exemplo, eu pegava um monte de roupa suja, colocava num canto, e daí apareciam os ratos, e os ratos, na verdade, eram derivados daquela roupa suja, como se a roupa suja tivesse feito brotar ratos, né? Então, porque para eles, as espécies sempre foram da maneira que elas são. Eles acreditavam no fixismo, ou seja, as espécies elas não se modificavam ao longo do tempo. Né? É como se as espécies, o rato, ele sempre foi rato e ele não teve um ancestral comum. Assim como ele não vai ter um descendente que vai se modificar e assim por diante. Ok? Depois, quando a gente tem o surgimento do método científico, né, nós temos o surgimento de uma outra teoria, que é a teoria da biogênese. A teoria da biogênese, ela acredita que somente vida pode gerar vida. Né? Então, é como se eu acreditasse que somente um organismo vivo que pode dar origem a outro organismo vivo. Naquele tempo, eles não sabiam ainda muito bem o conceito de espécie, o conceito de genética, como os genes estavam atrelados um com o outro e aquela coisa toda. Então, é como eu sempre falo para vocês em sala de aula, né? A nossa concepção científica, ela está diretamente atrelada à nossa característica tecnológica de cada época. Né? Então, se naquela época eles tinham uma característica tecnológica X, o contexto ou a concepção científica será Y. Então, é basicamente isso. Naquele tempo ali, então, entre o século XVII até o século XX, mais ou menos, nós temos ali alguns experimentos importantes, né? Nós temos um experimento onde o Francesco Redi, ele pegou e fez um experimento onde colocou um frasco, né, com tampa aberta e um frasco com tampa fechada. Esse frasco com tampa aberta, né, pousaram algumas moscas, né, onde surgiram larvas na carne apodrecida que havia dentro do pote. E quando ele fechou, né, ele pegou e percebeu que não apareceram larvas nenhuma. E só apareceram depois de muitos dias, quando a carne começou a apodrecer, alguns tipos de fungos e de alguns tipos de bactérias que eram quase indetectáveis para a época, né? Porque eles ainda não tinham alguns microscópios tão refinados assim para observar isso. Então, o que acontece? Aí, o Francesco Redi, ele é o primeiro a defender a teoria da biogênese, porque observando essa interação entre carne apodrecida e moscas, ele percebeu que somente a vida pode gerar vida. E daí depois nós temos uma disputa entre o Nenderham e o Spallanzani. O Nenderham, ele defendia a abiogênese, e ele acreditava que ali no experimento do Red, só não houve vida ali porque a vida tinha um princípio vital, e esse princípio vital estava ligado ao ar atmosférico. Então, o Nenderham, ele pegou e fez, então, uma substituição, ao invés das carnes apodrecidas, ele utilizou algumas substâncias nutritivas, como substâncias orgânicas, ou seja, substâncias atreladas ao carbono,
né? Então, colocou alguns frascos de vidro, colocou essas substâncias orgânicas e colocou para aquecer. E daí, quando ele percebeu que o potinho estava aberto, olha só, o potinho estava aberto, né? De novo, entre pote aberto e pote fechado. O potinho estava aberto, daí ele aqueceu, viu que depois de um tempo apareceu vida de novo. A vida desapareceu e apareceu alguns micro-organismos, né, no caso, depois não apareceu mais e depois apareceu de novo. Quando ele percebeu isso, né, ele ainda defendia a teoria da biogênese e ele pegou e postulou que existia um princípio vital que era atrelado à nossa atmosfera. E daí o Spallanzani, que defendia a biogênese, ele pegou e fez o mesmo experimento, só que com um frasco fechado. E daí ele pegou e percebeu que, esquentando o frasco, mesmo fechado, né, depois de um tempo, quando ele tirasse ali, ia dar quase o mesmo resultado do Mendenhall. E daí, para acabar com essa briga toda, houve o experimento do Pasteur. O Louis Pasteur, ele revolucionou a forma com que a gente faz a esterilização hoje, principalmente em cirurgias, porque ele pegou e utilizou uma técnica para limpar os seus vidros ali na hora do experimento, que ele eliminou qualquer tipo de interferência microbiana que poderia haver ali nesse experimento que ele fizesse. Então, quando ele pegou e fez o experimento, ele não fez o experimento com um vidro comum, ele fez um experimento com um vidro chamado vidro pescoço de cisne, né, que é um vidro com um pescoço meio retorcido. Essa característica do vidro ela foi importante, né, devido porque ele conseguiu fazer com que houvesse interação com o ar atmosférico e, ao mesmo tempo, não houvesse em determinado tempo. Por exemplo, ele colocou o caldo nutritivo em um frasco, né, com pescoço de cisne, ele aqueceu também, e daí ele viu que nesse segundo momento não havia vida, né? Então, quando o frasco voltou a ficar contaminado, ou seja, voltou a ficar contaminado pelo ar atmosférico e voltou a ficar contaminado por todo o processo ali da volta, né, por todo o meio, ele viu que houve, então, né, o surgimento de vida novamente, porque ele quebrou esse frasco. Então, ele houve, então, a comprovação da teoria da biogênese. Então, eu só tenho como haver vida, né, com outra vida pré-existente. E daí surgiu um outro problema. Tá, ok. Se a vida só parte de outra pré-existente, então, como surgiu a primeira forma de vida, né? Então, buscando responder essa pergunta, vem a teoria do Oparin e Haldane. A teoria do Oparin e Haldane, eles acreditam que a nossa atmosfera primitiva tinha alguns elementos primordiais, digamos assim, ou seja, substâncias simples e compostas que estavam atreladas ao surgimento das primeiras moléculas precursoras de vida. Então, aí começa uma explicação do período pré-biótico. A gente chama de período pré-biótico um período antes do surgimento da célula, porque a célula, ela é a unidade morfofuncional dos seres vivos, ou seja, a célula, ela é a unidade básica da vida, assim como os átomos são as unidades básicas da matéria, a célula é a unidade básica da vida. Então, a gente começa agora a olhar para o período pré-biótico da coisa. No período pré-biótico, a gente tem que a vida, ela precisava basicamente de alguns ingredientes essenciais, como água, gás nitrogênio, amônio, metânio, descargas elétricas de alta tensão, né, por causa da alta atividade geológica da Terra, moléculas mais complexas, então, foram surgindo ali nos oceanos, como os aminoácidos, proteínas, até formarem os primeiros coacervados. Coacervados a gente chama como se fosse uma organela, digamos assim, que fica um meio termo. É como se fossem complexos supramoleculares. A gente já vai ver o que é esse termo tão esquisito que eu estou falando agora. Então, mas aqui eu tenho o surgimento do primeiro ser vivo. E daí, com isso, lá em 1953, o Fox e o Miller, ou melhor dizendo, Stan Miller, né, ele pegou e fez um experimento, um laboratório, em que replicou essa concepção de Oparin e Haldane, e ele pegou e comprovou que, sob certas condições geológicas e climáticas, e que houvesse a presença de certas substâncias, como água, gás hidrogênio, metano e amônio, eu poderia formar aminoácidos, e os aminoácidos, eles são pecinhas que constroem proteínas. Então, logo, ele comprovou a teoria da evolução química, que ela pega e descreve o período pré-biótico da vida, que é o surgimento, então, da primeira célula, que é a célula eucariótica. Mas também existem outras hipóteses, né, que é a hipótese do metabolismo primordial, por exemplo. Qual metabolismo surgiu primeiro? Qual foi a primeira forma da vida conseguir se nutrir para sobreviver? Então,
A hipótese heterotrófica, né, ela diz o seguinte, que o primeiro ser vivo poderia ser unicelular, procarionte, anaeróbico, heterotrófico fermentador. Por quê? Porque naquela época o oxigênio não era disponível na nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela é feita só de água, gás hidrogênio, amônio e metano. Não tinha oxigênio disponível ali livre na atmosfera. Então, essa hipótese heterotrófica, ela acredita que esses organismos fermentadores se alimentavam de pequenas partículas que estavam no seu redor, ali no oceano primitivo, né? E com essa alimentação, eles acabavam liberando alguns gases, assim, na atmosfera, né? E na própria crosta terrestre, possibilitando o surgimento dos seres fotossintetizantes. E quando os seres fotossintetizantes surgiram, através da fotossíntese, então foi liberado o gás oxigênio, que antes era só disponível através da matéria inorgânica, como em rochas, como em solo, a própria água e assim por diante, né, na molécula de água, por exemplo. Então, quando surgiu os organismos fotossintetizantes, começou então a se liberar o oxigênio na nossa atmosfera, automaticamente, né, ao longo da evolução de milhares e milhares e milhares de anos, surgiram então os primeiros seres aeróbicos, ou seja, que precisam do oxigênio para poder sobreviver como nós seres humanos. Então, é aí que surge nós, organismos aeróbicos, que precisamos de uma organela chamada mitocôndria para pegar e processar esse oxigênio que a gente recebe, inala para oxigenar os nossos tecidos, nossos órgãos, nossas células, para elas continuarem funcionando, ok? E daí nós temos uma outra teoria que ela vem ganhando cada vez mais força, né? A exploração espacial avança, que é a teoria da cosmozoica ou a da panspermia cósmica, né, que a vida teria surgido através de esporos vindos do espaço presente nos meteoritos. O que reforça essa teoria é que cientistas encontraram em caudas de cometa ou meteoritos, né, cianeto. O cianeto é uma molécula CN, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. É uma molécula que é basicamente assim, ó, CN menos. Então, ela tem carbono, nitrogênio e aqui um íon, né? Então, como eu tenho essa molécula aqui, e a maioria dos seres vivos são feitos por esses elementos químicos aqui, os CHOMPs, né, que eu falo para vocês. CHOMP. Que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Então, a maioria dos seres vivos são feitos por esses elementos químicos aqui. Então, se a gente levasse em consideração a estrutura básica de algumas moléculas para formar vida, talvez a gente poderia conjecturar aí uma hipótese muito grande, né, de que talvez a vida ela surge através de pequenos complexos moleculares e depois ela vai se especializando e se torna um sistema químico, que é a definição mais aceita que a gente tem sobre vida atualmente. Então, aqui vocês podem ver que a vida ela pode ser dividida em níveis de existência, né? Então, aqui eu tenho células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo como um todo. A nível celular, eu posso dizer que existem basicamente 4 níveis de organização, que são as unidades monoméricas, as macromoléculas, os complexos supramoleculares, a célula e as organelas. Então, por exemplo, aqui, ó, na unidade 1, nós temos os nucleotídeos formando o DNA, e o DNA formando o cromossomo, e o cromossomo formando ali algumas organelas associadas, né, como os próprios ribossomos, o núcleo, assim por diante. Depois nós temos aqui os aminoácidos, formando proteínas, e as proteínas auxiliando ali na formação da membrana plasmática, que é uma organela celular. Os lipídios também ali, ó, sendo formados por ácidos graxos, glicerol, né, e também ajudando a formar ali a nossa membrana plasmática. E ali, os açúcares, né, formando a celulose, e depois a celulose formando a parede celular. O que vocês podem tirar de conceito sobre isso? Vocês podem tirar que as pecinhas, por exemplo, imagine ela desde o átomo, né? O átomo formando a molécula como se fosse um quebra-cabeça. Então, os tijolos para formar moléculas são os átomos, ok? Os elementos químicos. Agora, os tijolos para formar moléculas são, né, moléculas de interesse para o ser vivo, né, são unidades monoméricas. Essas unidades monoméricas, elas formam macromoléculas. Essas macromoléculas, elas são tijolos para complexos supramoleculares, e esses complexos supramoleculares, eles são estruturas
para as minhas células, né? Ou são mais tijolos para construir organelas, para construir novas células, novos tecidos e assim por diante. Ou seja, a célula, ela é um sistema autopoético, ou seja, um sistema capaz de se autoconstruir ou produzir a sua própria matéria-prima. Esse é o tipo de engenharia que o ser humano ainda quer dominar, mas ainda não conseguiu, que é conseguir criar um sistema em que ele mesmo produz sua própria matéria-prima e ele comece a se auto-reconstruir, construir, fazer sua manutenção, como é o caso de um ser vivo. Bom, já falamos então sobre a origem da vida, acho que agora dá para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a evolução. A evolução nada mais é que a modificação dos seres vivos ao longo do tempo geológico, né? Quando a gente fala de evolução, a gente está falando de coisa do passado, a gente está falando de escavar o passado da Terra para pegar e descobrir as nossas heranças, ancestralidades, a nossa árvore filogenética, da onde a gente veio, né? Então, aqui nós temos as evidências da evolução, nós podemos classificá-las basicamente como a paleontologia, a embriologia comparada e a bioquímica comparada e a anatomia comparada. Como eu falo que é comparada? Porque a gente precisa comparar algumas características, tanto né, a nível direto, de observação direta, como a nível de observação indireta. Então, por exemplo, a paleontologia, ela estuda os fósseis, né? Ela estuda os vestígios, então ossos, peles, tecidos, células, né, que eles encontrarem de organismos do passado. A embriologia comparada, ela estuda o início do desenvolvimento dos seres vivos. Então, nós temos seres vivos que se desenvolvem em placentas, temos seres vivos que se desenvolvem em útero, temos seres vivos que se desenvolvem fora do corpo. Então, depende muito de cada desenvolvimento, de cada estrutura biológica que está associada. Depois nós temos a bioquímica comparada, que ela é o estudo das moléculas de DNA e proteínas e que são muito semelhantes. Por exemplo, a gente sabe hoje que nós compartilhamos cerca de 98% do genoma dos outros primatas, né? Então, a gente é parente muito próximo, né? Mas a gente não é igual, né? Só para constar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Depois nós temos a anatomia comparada, como eu posso ver as estruturas morfológicas, as estruturas anatômicas, por exemplo. Um morcego é diferente de um ser humano, né? Os membros superiores de um morcego é uma asa, enquanto os seres humanos são braços, mãos e assim por diante. Então, ele leva em consideração a homologia e a analogia, que a gente já vai ver basicamente o que é. Por exemplo, a homologia, né, é quando eu tenho ali estrutura e origem embrionária igual e funções diferentes, como é o caso ali de asa de morcego e a nadadeira de uma baleia, né? Então, a estrutura e origem embrionária de um morcego e de uma baleia é igual porque ambos são mamíferos, né? Eles pertencem à mesma classe biológica. Porém, a função desses membros superiores é diferente, enquanto para as baleias, ou para os cetáceos, né, que esse é o nome científico, para os cetáceos seria para nadar, enquanto para os morcegos, né, que seriam os quirópteros, seria para voar. Né? Então, nós temos também um mimetismo. O mimetismo, ele é quando um ser vivo assume a aparência de outro, é uma vantagem para sobreviver. Por exemplo, né, nós temos ali a coral e a falsa coral. A coral, ela tem anéis completos, né, basicamente, que variam ali das tonalidades preto, branco e vermelho, enquanto a falsa coral, algumas têm esses anéis incompletos, outras têm esses padrões de anéis um pouco diferentes, mas é muito difícil a gente perceber qual a diferença entre uma e outra. A coral, ela é uma serpente extremamente venenosa, enquanto a falsa coral, ela não tem muito veneno, ela pode até, né, morder e doer e tal, mas ela não tem veneno letal, assim, que poderia matar um ser humano, mas a coral sim. Então, esse mimetismo, ele favorece, digamos assim, esse animal para a sobrevivência, porque ele fica com um aspecto de mais perigoso, digamos assim. Depois nós temos um outro conceito em relação à evolução, que é a convergência adaptativa. As espécies evolutivamente diferentes são parecidas sem ter um ancestral comum, né? Por exemplo, os órgãos análogos. Os órgãos análogos, como a gente pode ver aqui na figura, nós temos a asa de um morcego, é a asa de um inseto. Nós podemos também falar sobre analogia, falando sobre asa de morcego, asa de inseto e asa de uma ave, por exemplo. Então, essa convergência adaptativa, ela pode nos dizer, né, que esses animais, eles ganharam estruturas, né, comum, sem possuírem ancestral comum.
né? Então, porque eles não possuem ali a origem embrionária igual, né? É diferente, embora as funções desses órgãos sejam iguais. Depois nós temos ali a irradiação adaptativa, onde as espécies com ancestral comum evoluem e se dividem em diferentes grupos, né? Então é quando a gente tem os órgãos homólogos. Então, por exemplo, aqui a questão do nosso morcego e a nossa baleia. Nós temos uma irradiação adaptativa. Então, eles têm um ancestral comum, mas, porém, eles evoluem de forma diferente, tá? Bom, depois de falar sobre os princípios gerais da evolução, a gente vai falar sobre as teorias da evolução. Nós podemos dividi-las basicamente em fixismo, em teoria de Lamarck e a teoria do Darwin, teoria neodarwiniana e depois ali uma vertente que seria a deriva genética. O fixismo, ele acreditava que todas as espécies vieram ao mundo da maneira como as conhecemos hoje. Por exemplo, uma girafa sempre foi uma girafa desde o início dos tempos. Não houve uma evolução da bactéria até o ser humano. A teoria de Lamarck, né, ela vem falar sobre a lei do uso e desuso, ou a lei da também transmissão das características adquiridas. Por exemplo, né, a girafa, ela só possui pescoço grande porque ela pegou e usou muito o pescoço, ergueu muito o pescoço para pegar o alimento. Então, tipo, ele só transfere essas características porque ela foi adquirida por causa da lei do uso e desuso. Já a teoria do Darwin, a teoria da seleção natural. Então, o meio ambiente, ele é o filtro que seleciona os mais adeptos e elimina os menos aptos à evolução. Qual a grande diferença entre Lamarck e Darwin? O Lamarck, ele foca no comportamento, né, da espécie. Então, o que esse comportamento vai influenciar para transmitir essas características adquiridas? Enquanto o Darwin foca que o meio ambiente é que vai selecionar essas características, ou seja, o mais apto, né, a chegar à idade reprodutiva e transferir essas características é que vai sobreviver e vai gerar, então, essa descendência da evolução. Porque a evolução nada mais é que as modificações dos seres vivos ao longo do tempo. Quando eu falo de indivíduos, de seres vivos, estou falando dos indivíduos. Cada um dos seres vivos, eles têm características genéticas, mesmo que minimamente diferente, mas é diferente. E essa minimamente diferente que vai gerando a evolução, ele vai se acumulando para gerar a evolução. É como se fossem um monte de erros genéticos, digamos assim, que eles vão se acumulando e depois vão gerando especiações e, ao mesmo tempo, o meio ambiente como um todo vai afetando nesse comportamento para pegar e ele se modificar. Né? Então, é como se a intensidade solar, a vegetação, o solo, a disponibilidade de alimentação, gerasse tudo consequências que o meio poderia afetar nesse desenvolvimento e nessa configuração genética do indivíduo. Um grande macete aqui para a gente pegar e falar sobre a diferença entre Lamarck e Darwin é, por exemplo, assim, para Lamarck, o gafanhoto é verde porque vive na grama, enquanto para o Darwin, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Então, é como se fosse uma inversão de papéis, né? O gafanhoto, ele vai se adaptar para viver naquele meio, não o meio vai se adaptar ao gafanhoto, né? É basicamente isso. Bom, depois nós temos a teoria do neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução. É a teoria da seleção natural, né, como isolamento reprodutivo, mutações genéticas e recomendações gênicas. Ou seja, essa teoria, ela envolve o nosso conhecimento sobre genética, que a gente já vai falar daqui um pouquinho sobre o que é isso. Né? Mas, basicamente, a genética, ela estuda nossos genes. Nossos genes é onde está armazenado uma informação sobre as nossas características de, por exemplo, como produzir um olho, como produzir uma pele, como produzir uma unha, qual vai ser a cor do meu olho, qual vai ser a cor do meu cabelo, o tipo do meu cabelo. Então, o gene vai armazenar essa informação. E daí a gente já vai estudar um pouquinho mais como ele armazena essa informação. Mas é ele que armazena. Ele é como se fosse um HDzinho ali de características para construir corpos biológicos. Bom, depois nós temos aqui a deriva genética, que é um mecanismo de evolução que ele, digamos assim, quantifica a frequência de alelos de uma população que se alteram por acaso. Por exemplo, né, alelos é um conjunto de genes que eles vêm atuando durante um longo período de tempo e que eles podem se modificar, gerar uma certa modificação sem perder a sua característica original. Por exemplo, imaginem que a gente tem um conjunto, né, de remadores em que eles ficam em 3 pares, lado a lado, né? Então, eu tenho 6 pessoas ali, né? Então, eu tenho 6 genes que eles estão em 3 pares, fechou? Então, quando eu tenho isso, esses 3 pares, digamos que um indivíduo daqueles remadores ali, ele ficou muito cansado. Ele não está mais aguentando a pressão da correnteza.
Eu vou eliminar ele, substituir por outro, e eu vou continuar com aqueles 6 pares de alelo, só que com aquele pequeno gene diferente. Esse pequeno gene diferente gera uma modificação em todo aquele conjunto de alelos, e depois da próxima geração de mutação, digamos assim, eu posso trocar qualquer um daqueles pares e ir trocando todo ele até formar uma nova especiação, certo? Então, é como se nossos genes fossem os remadores, cada um deles, 6 indivíduos, e os alelos fossem, então, esses pares de remadores atuando em prol ali contra a correnteza, né? No caso, a correnteza seria as características que eles iriam expressar. Bom, já falamos demais sobre essa introdução à vida, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as células, né? Lembrando que o conhecimento científico, ele é um conhecimento historicamente acumulado pela humanidade e ele vem atrelado ao método dedutivo hipotético, que é a observação, problematização, a formulação de hipóteses, a experimentação, a análise de resultados e a divulgação científica. Então, tudo começou sobre a citologia, né, que é a nossa unidade básica dos seres vivos, tudo começou ali no século XVI, com Lovelock, que ele observou pela primeira vez os micro-organismos, né. O Lovelock, Robert Hooke, né, ele começa com Robert Hooke, corrigindo aí. Robert Hooke observa um microscópio em tecido vegetal morto, né, então ele observa, né, pequenas cerdas naquele tecido vegetal, que na verdade era a parede celular, e ele chamou de célula, porque parecia uma cela, né, daí ele pegou e chamou disso, e daí ficou esse nome. Logo em seguida, o Leeuwenhoek, ele observou os micro-organismos, que na verdade eram pequenos, ele chamava de animálucos, né, que seriam pequenos animais naquela época. Depois o Schilling, ele falou que todos os vegetais são feitos por células, né, que na verdade era a célula lá do Robert Hooke, do século XVI. Isso só foi acontecer ali no século XIX. Daí o Schwann, ele falou que todos os animais também eram feitos de células, né, naquele mesmo período ali. E daí, em seguida, nós temos no século XIX ainda o Virchow, que afirma que a célula vem de outra célula pré-existente, que daí está atrelada até aquela teoria da biogênese. Lembra que a biogênese, ela acreditava que a vida só poderia ser gerada através de outra vida pré-existente. Então, com isso, nós temos a teoria celular, que ela diz que é o seguinte: a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, pois todos os seres vivos são constituídos por células, exceto vírus, que são acelulares. Então, nós temos as células procarióticas, que elas são sem núcleo, sem compartimentos e são endomembranosas. Sem endomembranas, não tem membranas por dentro, e elas pertencem ali ao reino Monera. Depois nós temos as células eucarióticas, que são com núcleo, com compartimentos, com endomembranas, que são membranas por dentro delas, né? E que pertencem ali aos protistas, fungos, plantas e animais. Bom, nós temos, então, classificação dos seres vivos geral, né, através das células. Nós temos os organismos procariontes e os organismos eucariontes. Nós temos os procariontes, né, que eles são formados ali, são mais rudimentares, digamos assim, né, a gente pode citar como exemplo as bactérias, que é do reino Monera, né, e eles possuem plasmídeos, que são um DNA recortado, né, espalhado ali pelo citoplasma, né, e isso faz com que ela gere taxa de mutação muito rápida e também o ciclo de vida muito rápido. Então, é por isso que a gente consegue estudar a evolução em tempo real, observando o desenvolvimento e a vida de bactérias, por exemplo. Então, eles têm ribossomo, que é a organela responsável por produzir proteínas. Eles possuem parede celular, que é uma parede feita de glicanos, que é uma mistura entre proteína e carboidratos, né? Então, ele forma essa parede celular. Inclusive, aquela classificação entre gram-positivas e gram-negativas de bactérias envolve essa parede celular. Se essa parede celular for um pouco mais espessa, ela é gram-positiva, e se for menos espessa, é gram-negativa, certo? Já os eucariontes, eles são células um pouco mais complexas, né? Eles possuem um núcleo, membrana nuclear, possuem organelas membranosas, ribossomos, nós temos ali as mitocôndrias, assim por diante. O que acontece aqui, né? Por uma célula eucarionte, né? Eucarionte significa núcleo verdadeiro. Então, ela tem um núcleo que protege o material genético, né? E isso faz com que ele não tenha tanta interferência, assim, dos processos citológicos que acontecem ali dentro. Já nos procariontes, não. Os procariontes, o DNA fica ali à deriva, tanto é que, pelo DNA ficar à deriva, nós, na biotecnologia, podemos ingerir DNA, por exemplo, de insulina,
para uma bactéria produzir insulina artificial para a gente ajudar no tratamento de diabetes. E já se faz isso atualmente, inclusive. Bom, os eucariontes, eles ali estão presentes nos vegetais, né, que são características exclusivas, como cloroplasto, celulose e amido, e os animais têm os centríolos, lisossomos e glicogênio, né, então, os centríolos, eles ajudam na parte da divisão celular, os lisossomos, eles auxiliam na parte de digestão celular, então, enquanto o glicogênio, ele auxilia naquela parte ali de, digamos assim, reserva energética, né? Bom, os componentes das células basicamente são o citoplasma, ele é feito de água, proteínas, sais minerais e açúcares. O citoesqueleto, né, que ele realiza a manutenção da forma, transporte intramolecular, a emissão de pseudópodes, né, ele tá atrelado a todas essas funções aqui. Depois eu tenho um núcleo, né, eu tenho a membrana plasmática, o núcleo ele armazena o nosso material hereditário, obviamente. A membrana plasmática, que ela é feita de uma bicamada fosfolipídica, que ela é que faz, né, ali através do seu mosaico fluido livre, né, ela faz essa interseção entre o que entra e sai de dentro da célula. Continuando, nós temos aqui, então, o glicocálice, que ele é responsável, então, por um mecanismo maior de defesa, né, ali em relação a alguns patógenos que podem vir para a célula. E temos aí algumas organelas bem importantes aí para vocês decorarem. Os ribossomos, eles sintetizam proteínas, ou seja, fabricam proteínas. O complexo de Golgi, ele faz uma secreção de substâncias, sintetiza glicídios, né, ou seja, açúcares, e forma os lisossomos, que são importantes, né, para atuar ali na regulação em questão de pH mais ácido, digestão intracelular, a autofagia, que seria, né, a célula está conseguindo degradar partículas sólidas, né, ou partículas líquidas como autólise, né, que ela vai quebrando essas moléculas. Depois ele tem os retículos endoplasmático liso e rugoso. O liso, ele ajuda na síntese de lipídios, ou seja, de gorduras, na desintoxicação, no armazenamento de vacúolos, e o rugoso, ele tem ribossomos, que estão atrelados, então, à síntese de proteínas, né, que estão aderidos ali, né, a esse canal, digamos assim, membranoso, onde passa a substância e a gente vai produzindo ali proteína ali mesmo. Depois nós temos as mitocôndrias, né, que é a nossa usina energética que produz ATP, DNA próprio e faz simbiose com as nossas células. As mitocôndrias, na verdade, já são bactérias que estão dentro da nossa célula, ali, em formato de simbiótico, auxiliando nesse processo de fabricação de energia. Depois nós temos ali os centríolos, que eles fazem a divisão celular, né, eles movimentam, né, em forma de flagelos, por exemplo, né, eles conseguem dividir a nossa célula. Depois nós temos o cloroplasto, né, que ele tem ali presente a clorofila, e ele está envolvido com a fotossíntese. Os peroxissomos, que eles metabolizam, né, o H2O2, né, o dióxido de hidrogênio, e é muito importante, justamente porque eles fazem a desintoxicação do nosso corpo, né? Depois aqui, como genética, eu só quero que vocês aprendam os conceitos fundamentais mesmo, né? Por exemplo, né, a genética está diretamente atrelada às informações hereditárias, à transmissão dessas informações hereditárias. Quando a gente fala dessa transmissão de informações hereditárias, a gente fala que ela se dá através dos genes, e genes nada mais são que locais, né, dentro do nosso genoma, em que ele está armazenando certas características que estão atreladas à fabricação das nossas células, né. Então, as nossas células, elas dão, então, origem ao nosso fenótipo e o nosso genótipo. O fenótipo são as características visíveis, né, como cor do olho, cor do cabelo, formato da pele e tal, aquela coisa toda. Enquanto o genótipo, ele já é uma característica mais molecular, que ele está atrelado ali ao nosso DNA. Então, quando a gente está olhando para cá, nós temos o gameta, né, que são células haploides, e o nosso corpo é formado por células diploides. Vamos lá, vamos aprender o que é isso. Quando a gente fala, né, de células haploides e células diploides, eu já vou depois comentar para vocês como é que funciona essa divisão celular aí, que é tão bizarra e tal, né? Bom, nós temos ali no nosso corpo, todo ele é formado por células chamadas células somáticas, tá? Então, ou seja, todas as células, elas têm potencial para expressar determinadas informações. Ou seja, a célula que forma a pele da minha testa, ela é a mesma célula que forma a pele do meu pé. E também a mesma célula que pode formar unha.
Se a minha célula gerar algum erro de expressão gênica, ela pode formar um órgão onde não deveria formar. E isso pode acabar gerando o que a gente chama de câncer. Ou seja, erros na expressão gênica é chamado de câncer. Tá? Então, câncer nada mais é que erros celulares, erros na expressão gênica celular. Né? Então, isso é uma definição geral sobre o câncer. Bom, claro que existem vários tipos de câncer, né, pessoal? Mas, tipo, de forma bem generalista, seria isso, ok? Bom, quando a gente fala de características hereditárias, a gente precisa pegar e falar de alelos. E a gente tem os alelos dominantes e os alelos recessivos, tá? Os alelos, eles podem ser homozigotos ou heterozigotos, enquanto os recessivos também podem ser, os recessivos são só homozigotos. Por exemplo, nós temos os genes, como eu falei para vocês, que eles ocorrem em pares, certo? Normalmente em cromossomos homólogos. Cromossomos, ele é uma região ou uma camada que ele compactua o nosso DNA e deixa ele mais compacto para a gente ter mais poder de armazenamento, basicamente isso. Então, quando a gente tem genes alelos, nós temos o nosso par alélico, certo? Esse par alélico, ele atuando junto, ele vai expressar determinada característica, como, por exemplo, a cor de um olho. Se ele for dominante, né, ele vai ser azão, azão, ou azão e azinho, ou se ele for recessivo, ele vai ser azinho e azinho. A gente não vai entrar muito nisso agora, a gente vai entrar mais lá no segundo semestre. Mas só para vocês terem uma noção de quais são esses conceitos, tá? Então, eles sempre vão ocorrer em pares. E aí, com isso, nós temos as leis de Mendel. Nós temos a primeira lei de Mendel, que ela fala sobre a segregação dos fatores, ou seja, que 50% das características genéticas vêm do pai e 50% das características vêm da mãe. E a segunda lei de Mendel, ela fala sobre a segregação independente, onde a separação de pares de genes, que é aquilo que eu falei lá para vocês na deriva genética, que às vezes nossos remadores precisam ser substituídos, e daí com isso algumas características vão sendo substituíveis, e é por isso que gera então a nossa roleta aí da evolução. Bom, vamos falar um pouquinho de forma geral sobre essa divisão celular, só para vocês entenderem como acontece tudo isso, tá? Então, nós temos primeiro a intérfase, né? A intérfase ela é um período que vem antes da divisão celular propriamente dita, né? Então, é uma fase que a célula não está se dividindo, e nós temos a fase G1, a fase S, a fase G2. Na fase G1, a célula executa as funções normais, tá de boinha ali, ela tá bonitinha. Depois, na fase 2, ocorre a duplicação da cromatina. A cromatina, pessoal, ela é como se fosse um revestimento ali do cromossomo, tá? É como se fosse como se fosse o nosso material para formar o cromossomo, ok? Depois ocorrem os retoques finais, né, na fase G2, para a divisão celular. Ou seja, ocorre todo um processo antes para depois iniciar a divisão. Então, o primeiro processo é a mitose. A mitose, ela ocorre durante o período da vida inteira de um ser humano, tá? A vida inteira ocorre a nossa mitose. Então, a mitose, uma célula se divide em duas idênticas, né? Então, ela mantém a mesma quantidade de cromossomos constantes. E ela ocorre em células diploides, ou seja, quando eu já tenho as características de pai e mãe junto, certo? Então, nós temos ali a divisão em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, ocorre a fragmentação da carioteca, a duplicação do centríolo, o núcleo começa a desaparecer e o cromossomo se condensa, ou seja, o cromossomo ele começa, então, a virar já uma cromatina mais ali, mais gelatinosa e tal, né, menos sólida, digamos assim. E depois, nós temos a metáfase. Os cromossomos começam a ficar bem condensados, ocorre a formação da placa equatorial, que daí é quando começa ali a nossa divisão celular. Na anáfase, ocorre, então, a formação das cromatídeos, né, irmãs. As cromatídeos irmãs são como se fossem cromossomos espedaçados, né, e ocorre o encurtamento das fibras do foco, né, então ela vai encurtando e vai dividindo. Depois ele tem a telófase, né, que são os cromossomos, eles se condensam, o núcleo desaparece, a carioteca se reconstrói e ocorre, então, a citocinose, ou a citocinese, que é essa movimentação e onde a célula se multiplica em duas. Bom, já na meiose, que ela ocorre lá na formação dos gametas e esporos, ou seja,
A célula deixa de ser diploide para se transformar haploide, ela vai ter só metade dos pares cromossômicos vindo do pai e metade dos pares cromossômicos vindo da mãe, para formar um novo indivíduo. Eu tenho que a meiose, ela tem o processo 1, que é um processo reducional, ou seja, para reduzir essa quantidade de cromossomal, e depois a meiose 2, que é um processo equacional, para pegar e voltar a ter, então, essa mesma quantia de cromossomos para formar aquele indivíduo daquela espécie específica. Tá? Então, nós temos a prófase 1, né, que ocorre a formação do centrosomo, né, que é o pareamento dos cromossomos, ele faz esse pareamento dos cromossomos, onde na metáfase 1, no pareamento dos cromossomos homólogos, né, a maior grau de condensação dos cromossomos homólogos. Então, ele vai caracterizando qual é o maior grau de condensação e o menor grau de condensação. Um processo basicamente semelhante à mitose. Daí, depois nós temos ali a anáfase 1, que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, na telófase 1, o reaparecimento da carioteca e do núcleo, e o cromossomo se condensa e há a citocinose. Na sinapse, que ocorre na prófase 1, ali, né, onde está rolando ali o pareamento, ocorre o que a gente chama de crossing over. O crossing over, ele é responsável, então, por fazer uma troca de material genético entre os cromossomos. É como se eu tivesse cromossomos vindo do pai, vindo da mãe, e ali naquela prófase 1 ali, no crossing over, ele vai trocar algumas informações e para gerar um novo indivíduo, certo? É como se como se eu estivesse fazendo um upload de dados, basicamente, um no outro. Ele vai estar trocando um dado pelo outro. Depois disso, a gente começa, então, a prófase 2, né, ali na meiose 2. A prófase 2, então, é igual à prófase da mitose. Então, aqui nós temos a fragmentação da carioteca, a duplicação do centríolo, o núcleo desaparece e o cromossomo se condensa. Então, igualzinho. Daí, depois, a metáfase 2, ocorre a formação da placa equatorial, que nem na metáfase da mitose. Depois, na anáfase 2, ocorre a separação das cromatídeas irmãs, basicamente parecido aqui, né, com a anáfase da mitose. Depois, a telófase 2 ocorre igual à telófase da mitose, que é praticamente toda a meiose 2 é igual, né? Então, ocorre ali a citocinose e daí, então, aparecem as duas células diferentes. Bom, sobre as avaliações finais, eu vou gravar outro videozinho para vocês não se confundirem, mas o conteúdo de toda a nosso último conteúdo aí do segundo semestre está aqui, ok? Pessoal, qualquer coisa, sabem, podem me chamar ali pelo WhatsApp, né? Estarei disponível até hoje umas 4 horas, antes de eu sair para o atendimento presencial. E é isso aí, certo? Vou parar aqui, então, a nossa gravação.